Vamos lá, essa palestra de hoje é como sair das dívidas. Vocês estão bem ou não? Então tá bom. Seguinte, 77% das pessoas estão endividadas. Ou melhor, pior que isso, 77% das famílias estão endividadas. Tem um outro número parecido com esse, parece até piada, mas 77% das pessoas odeiam fazer o que estão fazendo agora. Se eu cruzar esses dois dados, uma coisa comprova a outra. Porque na maior parte absoluta não vai ter como desvincular essas pessoas de um lado e nem de outro. Então, se eu cruzar essas informações para quem é analista, ou tem o perfil analítico, 77% das famílias estão endividadas. 77% das pessoas, não estou brincando, presta atenção nisso. Vou abrir aqui para vocês verem. Eu já vi levantamentos em vários países e gira em torno de 70% a 80% das pessoas fazendo o que odeiam. Por que elas fazem? Por que as pessoas estão endividadas? Então vamos lá. Se 77%, que seja 70%, que seja 80%, fazem o que não gostam, logo elas não conseguem fluir, logo elas têm que se ocupar com algum prazer imediato para ver se tira essa tristeza de sua alma. O que faz uma pessoa consumir sem parar? Ou desejar o consumo todo o tempo, mesmo não tendo a grana? É para repor alguma coisa emocional. Então tem gente que endividamento atinge 77,7% das famílias brasileiras, maior patamar desde 2010, diz Confederação Brasileira, que deve ser da indústria. Quando você vê isso aqui, o endividamento de 77% das famílias significa que você põe todo mundo dentro de casa na conta, então dá mais do que 70% dos brasileiros. Só que às vezes vai no nome de um só ou de dois, e não de todos os familiares. O que eu quero te mostrar com isso? As pessoas que não fazem o que gostam, ou que vivem na amargura, elas vivem caçando coisas para repor o emocional delas. Você que às vezes come descontroladamente, o seu problema é um só. Você não está atrás de comida. Você está atrás de repor emocionalmente esse negócio. Não é comida. Só que aí você começa a comer a emoção e você fala, é isso que eu quero. Às vezes eu abandono. Você já sabe por que você come. Ou se não sabe, eu te mostro. Esse número aqui é alarmante. Por quê? Eu vou te falar os motivos que levam a pessoa a se endividar, mas eu estou te mostrando a causa raiz. Ser treinado para algo que você não nasceu para fazer, que você não gosta de fazer, vai te manter frustrado. E para acabar com a frustração, eu preciso compor com algum prazer. E o prazer está nas coisas. O prazer não está em desfrutar na vida. Estava num jantar agora com alguns alunos que vão fazer o MEDP amanhã. A primeira vez que eu faço isso. Primeira vez que eu dou um acesso para jantar um dia antes com alguns alunos. Foram 10 alunos. E eles me perguntaram, cara, mas como é que é esse negócio de trabalhar demais? Eu falo, cara, vocês têm essa impressão lá no Instagram? Tem. Olha a fala da Carol. A sala da Carol é do lado da minha, é tudo de vidro. A Carol de vez em quando bate lá na porta e fala, vocês vão trabalhar não? Eu falo, mano, você está de brincadeira comigo. O Marcos Paulo, certa vez, perdeu uma sociedade de centenas de milhões de reais comigo, porque ele me chamou de trabalhador. Nossa, mas você foi tão duro assim? Fui. Ele falou, você não pode ganhar esse tanto de dinheiro, você é um trabalhador. Não. Ele falou assim, você ganha esse tanto de dinheiro, eu não acho justo, porque você nem trabalha. Aí eu falei, você está achando que eu tenho que trabalhar? Eu sou o gestor. Aí ele falou, então, não é justo. Aí eu falei, uai, você está querendo ganhar mais que eu? Não, acho que a gente ganha o mesmo tanto. Uai, vamos fazer o seguinte, eu tenho uma proposta melhor para você. Fica com 100%. Aí ele não entendi, 100% é eu fora, você cuida do que você quer, problema seu. Nós desfizemos a sociedade. E ele foi embora. Fala, o que você está falando? Não existe a possibilidade de eu trabalhar uma hora nenhuma hora, porque quando você faz o que gosta, não tem como alguém imputar trabalho para você. Quando você faz o que você foi chamado, não tem como isso ser chamado de trabalho, porque trabalho é castigo, eu te dou o drive mental do trabalho. Pá, mas eu gosto de ajudar as pessoas. Deixa eu te falar,
Que nível é esse que você está ajudando pessoas? Eu entendo que você tem que ter uma profissão, para você entrar na escala certinho, mas depois que você dominou isso, para que você vai ficar com isso? Por que você não vai empreender? Empreender dá muito trabalho também, não dá? Mas na hora que você tiver muito bom, por que você não sai disso? Por que você não vai investir? Porque ninguém te ensinou que tem como fazer. Uma pessoa fala para mim, eu estou desempregado tem 2 anos, eu falo, você é livramento, filho, caça um trem para vender. E o cara acha uma maldição, fica desempregado. Pá, mas nem todo mundo pode ouvir sua mensagem. Ah, mas se todo mundo pudesse ouvir, tinha 1 bilhão de pessoas assistindo. Esse tanto é o tanto que precisa de ouvir. Esse tanto representa o tanto de transformação que eu já produzi, está tudo certo. O tanto de tráfego que eu gasto, estou gastando pouco. Na hora que eu quiser gastar muito, você vai ver o que vai acontecer. É isso aí que tem que ouvir. Se você parou até aqui, a mensagem é para você. Só que você é tão vítima que você fica pensando, mas se o mundo inteiro empreendesse? Se o mundo inteiro empreendesse, daí não ia precisar de governo. Se todo mundo empreendesse, queria que todo mundo escrevesse aí para a gente começar a abrir a mente do brasileiro. Se todos empreendessem, não precisaríamos de governo, porque o governo não produz riqueza, ele só toma a riqueza dos outros para dividir com quem não produz. Então nós vamos abandonar quem não produz. Não, vamos ensinar, vamos destravar esse povo. Não é sobre abandono. Mas pelo amor de Deus, os caras ficam com a menor parte da riqueza que a gente produz e parece que eles mandam na gente. Nunca. A mentalidade de quem governa uma mente que governa é maior do que todo o governo, federal, estadual e municipal junto. As maiores famílias do mundo têm mais riqueza que países juntos. Por quê? Porque são famílias governantes. Mas uma coisa você tem que aprender, para com essa merda de fazer coisas que você não foi chamado. Dá para tirar proveito de tudo, então não joga fora a sua experiência, mas carrega isso para o seu próximo nível, é isso que eu quero te explicar. Não é para você ficar um imbecil, mas essa relação desse 77% é muito forte. Como é que sai das dívidas? Aí colocaram aquela palavra lá, agora. Fala com a boca assim, ó, dívida é um estado emocional. E eu olho para a pessoa, quando ela está nesse estado, ela não acredita que dá conta de sair. E aí tudo começa a ficar ruim. E o pavor, a taxa de ocupação com assuntos que não fazem sentido, faz essa pessoa cada vez mais afundar, cada vez mais nas dívidas. Primeira coisa que eu quero desvincular da sua cabeça é que tem um tipo de dívida boa e qualquer outro tipo é ruim. Anota aí o código da dívida boa. Dívida de alavancagem. Dívida de alavancagem. Se a dívida é de consumo, é de idiota. O jogo foi desenhado para você ser sempre um idiota, sempre ocupado em fazer isso. Você vem da sua casa, talvez você nunca percebeu, mas você fala, vou me informar, te ensinar a se manter informado, sim ou não? Desde 2016, eu não assisto, eu não leio nenhuma reportagem. Eu estou abismado de fazer o que eu nunca fiz, que é abrir enunciado aqui para ler isso aqui. Porque você respeita isso. Várias pessoas, quando eu falo uma coisa, falam, de onde estão esses dados? Então abra aí, porque o cara não acredita em nada. Mostra que a CNN escreveu, que a sua fé fica maior. Se eu mostro a Bíblia, você não acredita. Mas se a CNN falar, você acredita. Você foi doutrinado para ser bobo desse jeito. Mas vamos lá. Não, a CNN falou, beleza. Aí aquilo você acredita. Se eu falar a mesma coisa, você fala, não, ele está viajando, não é desse tanto aí não. Peraí, está escrito aqui, ó, olha lá na Bíblia, o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Não, CNN é melhor do que isso aí, 3.000 anos escrito certinho. Não seja como aqueles com aperto de mãos, empenho, isso aí eu já li esses versículos, está repetido. Está faltando uma sabedoria aí para caçar os versículos. Seguinte, 2 tipos de dívida, dívidas. Consumo versus alavancagem. O que é uma dívida de alavancagem? Por mais que tenha juro, o que eu estou comprando vai aumentar, vai repor a compra e vai me fazer prosperar. Vamos lá, pegar um iPhone aqui, ó. Pega esse iPhone. Eu tenho que andar com iPhone, porque a turma que eu ando, todo mundo tem iPhone. Comprou o iPhone, dívida de otário. Consumo. O que você ganha com isso? Nada. Por quê? Porque você já anda com essa turma. Você já está nela. O celular é só para você ser aceito, mas você já está lá, ué. Dívida de bobo. Agora, vamos pegar essa máquina de fazer dinheiro. Isso aqui chama máquina de fazer dinheiro para mim.
E tem que tomar muito cuidado, porque ela também toma dinheiro. Como que ela toma dinheiro? Vou fazer aqui a cena que você faz todo dia. Vou abrir o Instagram. A cara. Estou indo no Rios, aqui ó. Eu tenho que comentar. Aí fala, não, esse não tá bom, vamos para mais um. Nossa, olha esse negócio. Nossa. Nossa, que interessante, essa música de fundo tá me prendendo aqui, ó. Aí vai mais um. Nossa, que rodovia bonita, vai bater, esse caminhão vai bater. Vai escorregar, não, escorregou não, vai. Aí você fica aqui, ó, só 4 horas. E faltava 5 minutos para... Como que não fica endividado? Você esquece até o que você se propôs a fazer, ué. Curti demais esse rolê, na moral. Alguém se identificou aí ou não? Fala o livro que você leu essa semana. Fala quantos livros você leu esse ano. Você lê porque tem um cara que não para de aparecer no seu cérebro quando você está dormindo, 4h59, 9 da manhã, 15 horas e 21. É por isso que você está lendo. Porque você tenta ver o Rios, aparece. Oi, tudo bem? Eu sei que foi por isso. Eu acho bonito demais alguém me ver na rua. Deus me mostrou. Você foi? Não, foi o tráfego pago. Coloquei R$1 milhão lá, te achou no meio do lugar lá. Quando você parou de ver o Rios, apareceu eu. Deixa eu te explicar uma coisa. É isso que acontece com você. Eu deixei 400 pessoas aqui absolutamente desconectadas daquilo que elas vieram fazer, porque eu neguei meu propósito por entregar minha atenção inteira para nada. Alguns de vocês pensaram, mano, eu paguei essa palestra, esse cara não vem. Ele está fazendo graça. É assim que você faz com os outros. Tem muitos lugares lotados de pessoas que precisam te ouvir, mas não ouvem, porque você é um idiota. Ou melhor, se faz de idiota. Se ficar ofendido é porque é. Se não é com você, você fala, mano, esse é o suficiente para eu largar essa desgraça. Dívida é o seguinte, você fechou um canal de energia, você não entendeu para que serve isso. Outra coisa é aquela dívida boa, chamada alavancagem. Pega direto no Apocalipse lá. Apocalipse, abre direto na Bíblia, 21:8. Sabe o que acontece? Você foi doutrinado para ser bem informado. E aí você trabalha um dia inteiro, entra no seu carro, fica 1 hora no trânsito ouvindo rádio e alguém está lá te informando tudo o que você não precisa. Porque as informações é para mudar seu estado emocional e não fazer você prosperar. O dia que eu peguei esse código, eu falei, não leio mais nenhuma notícia. Estou achando estranho eu ler essas notícias aqui para vocês. O Marcos está colocando e falou, você gostou? Pensando na forma que você respeita a notícia, está interessante, eu posso continuar. Ler o enunciado. Desde 2016, está fazendo 7 anos que eu não leio uma notícia. A televisão está completando 10 anos agora em julho. 10 anos que eu não assisto televisão. Por quê? Porque fala com a boca assim, ó, informação muda a emoção. O que eu fiz de exceção para virar uma máquina de entrevista? Ano passado eu tive que abrir uma janela de exceção, porque eu estava sendo entrevistado por esses veículos, então eu tive que estudar notícia. Aí eu tive que parar, isso foi contra os meus valores, que eu falei, isso aqui não existe, mas como é que eu vou para o debate presidencial, sem saber as bobeiras que eles falam? Então, eu tive que engolir isso com farinha, então abri uma janela, estudei pra caramba, e eu percebi, não acrescentou um côvado na minha sabedoria, ler nenhuma notícia. O dia que você descobrir que a sua sabedoria não vai aumentar nem 1 milímetro por lê-la, você vai falar, para que terminar a notícia que eu comecei a ler? Isso vai ficar te abalando o tempo inteiro. Você senta depois de um dia poderoso, destruidor, e aí era para você ficar com seus filhos, você senta e vai assistir o Bonner. E aí vai vir a manipulação daquele canal de televisão. E aí você fica lá naquilo, seu filho quer um tempo, você fica lá. Essa é a dívida que você não entendeu. Quando seus filhos ficarem mais velhos, vai parecer impagável essa dívida. Você vai ter dores de parto, de ver que seus filhos não são aquilo que Deus chamou, por culpa sua. Aí você vai ver o preço. Você vai ver o preço de ser inútil. Vai doer no seu peito todo dia.
depois de 20 anos, que foi o tempo que você teve de destruir, os 80 anos depois dessa pessoa, é de ser inútil. Mas está assim de geração em geração, o que você tem com isso, né? O que você tem que fazer numa noite como essa? Ficar revoltado. Essa aqui é uma máquina de fazer milhões. Não por vanglória, mas conhecendo o mercado, a minha conta do Instagram é a mais cara do Brasil. Não é a que tem mais seguidores, mas é a conta que mais rendeu dinheiro no Instagram até hoje. Sabe o que acontece? Eu não posso usar esse negócio para a minha vida. Eu não vejo stories nem da minha esposa, eu não vejo stories do Marcos Paulo, eu não vejo stories de ninguém. Sabe por quê? Porque eu escolhi que essa máquina é uma máquina de fazer recurso, e não de pegar o principal recurso que eu tenho e jogar fora. Eu não uso. Vocês ouviram o que eu falei? Sabe o que você tem que fazer? Você tem que fazer o seguinte: você tem que olhar e falar, eu preciso aprender algo. Aí você segue até pegar o algo que você quer. Pegou, segue sua vida. Agora ficar vendo fofoca dos outros, vendo gente que não produz. Pablo, e por que você não segue os outros? De verdade, se você tiver alguém que carrega o que eu não tenho, eu vou seguir. Só que eu estou dedicado, tem 15 anos fazendo isso. Você começou agora talvez, ou deu um devaneio ano passado e parou. Agora a maioria das coisas que você quer ver é lifestyle. Você quer ficar assistindo o que o fulano está fazendo. Deixa eu te falar, se não há algo de bom para você crescer na vida, não faça. Várias vezes eu quero pegar meu celular e falar assim, eu vou aqui agora contar o que eu estou fazendo. Eu falo, mano, eu preciso fazer esse povo sair daí. Quem aqui já viu vários stories eu falando, depois desses stories é para você sair? Vocês já viram ou não? Eu falo os stories para ver se liberta. Mano, vê esse e sai. Terminando a live, terminou de ver essa live, sai daí! Por quê? Porque uma live boa, vem uma outra merda, vai anula aquilo que é bom. A ferramenta corta para os dois lados. Agora eu vou ensinar como é que sai da dívida. Como é que faz para acabar com dívida? Nossa, eu fico doidinho para falar um assunto, mas tem que ensinar o que está escrito bem ali, ó. A dívida de consumo, fala-se comigo, a dívida de consumo vai me consumir. A dívida de alavancagem vai me alavancar. Vamos comprar uma casa própria financiada. Que dívida que é essa? Vai te consumir. Se você souber matemática rudimentar, você vai perceber que você vai pagar 3 casas. 3 casas. A energia empregada para não tomar decisões e não ser ousado, pensando na prestação dessa casa e pensando, minha família, o que você falou aí, se eu tivesse aqui, não ia sobrar você aqui não. Você falou, mas eu vou colocar minha família em risco. Não ponha a sua família em risco, mas seja sempre um pai bosta. No final da sua vida, seus filhos vão falar, o senhor nunca teve coragem de fazer nada diferente. E eu aqui, olha o que eu fiz, porque eu conectei com fulano, que eu li o livro Pai Rico, Pai Pobre, e o senhor querendo defender nós, colocou a gente na sarjeta. Tem gente que não entende o recado. Você tem que ser irresponsável para você ver coisa diferente. Senão, um financiamento vai fazer você ter o mesmo emprego a vida inteira. Não vai ficar só 3 casas mais caras. Você não vai prosperar por causa de uma decisão idiota. Pablo, mas a construção civil ajuda todo mundo. Lembra que nem todo mundo está assistindo. Se você veio parar aqui, ou eu vou passar raiva em você, ou você vai liberar para a próxima fase. A sua vida vai liberar. Entenda isso aqui. Vários de vocês arrumaram contas suficientes para não ter coragem de fazer mais nada. Eu vou dar um comando, e o que é mais inteligente que vai pegar. O comando é melhor atrasar suas contas. Para sair desse circuito vicioso de não fazer, de fazer o que não gosta. Porque senão você não vai encontrar o flow. O flow é um negócio criado por Mihaly Csikszentmihalyi. Esse cara é russo. Ele descobriu a teoria do flow. O que é flow? O que faz um cérebro operar com a capacidade de potência 3 vezes superior a um cérebro normal, em atividade normal. Como que eu sei se a pessoa está em flow? Quando ela pega o celular e faz aquilo que eu fiz aqui. Ela entra em flow. Quanto tempo você está aí? 4 horas. O que é flow? Um negócio que você gosta tanto, seu cérebro fica doido e você fica envolvido naquilo. Você está dando uma aula, 2 pessoas estão conversando e se chamam. Ou você está ouvindo? Ou você está ouvindo? A pessoa não ouve, ela está em flow.
O que uma pessoa em flow consegue colher de resultado? Anota aí. O cérebro em flow pode colher até 300% de energia. 300. Um cérebro em atividade normal, ele é servido como parâmetro, ele dá 3 vezes mais potência para a pessoa. Então, você viver no flow, sua energia sobe muito rápido, você faz a energia por 3 pessoas, e eu posso te provar. Você acha uma pesquisa aí para mim, Marcos? Foi comparado o norte-americano com o brasileiro, e descobriram que o americano é 2,5 vezes mais produtivo que o brasileiro. Alguém aqui responde, já que vocês são brasileiros. Como? Como? Planejamento. A CLT americana tem uma página daqui com todos os ordenamentos trabalhistas, tem 13 mil folhas. Lá nos Estados Unidos tem uma. Como que esses caras são mais produtivos que a gente, se as férias deles, por lei, é 10 dias, a nossa é 30? A gente troca a nossa vida por um mês e tem pensamento de um dia. Os caras pensam por um ano, por isso 2 brasileiros e meio é um americano em produtividade. Isso é assustador ou não? Aí você pega a nação, vou valendo o que vocês quiserem. Se vocês quiserem bater na caneta comigo, ó, se vocês quiserem bater na caneta comigo, o que os Estados Unidos têm de reserva mineral e o que o Brasil tem? O Brasil põe os Estados Unidos no bolso 5 vezes. Só que a gente é 10 vezes com a mentalidade pobre do que os Estados Unidos. O brasileiro leva 1 hora para produzir o que o americano faz em 15 minutos. Da onde? A UOL é de respeito. FGV. Brasileiro leva 1 hora para produzir o que o americano faz em 15 minutos. Vamos lá, qual o sentimento de vocês? Eu preciso ouvir vocês para continuar esse negócio aqui. Qual o seu sentimento em ouvir um negócio desse? Pega o microfone e me conta. Hã? Péssimo. Falta de quê? Cultura. Curiosidade, que dá vontade de ver um do lado do outro trabalhando, para ver o que cada um faz, né? Isso aqui que a maioria de vocês estão descobrindo hoje, eu descobri em 2005, numa consultoria americana. E a consultoria americana falou assim, dentro da Brasil Telecom, nós somos mais produtivos que vocês. Aí eu falei, por quê? Porque claramente o americano não faz o que tem vontade, ele faz o que precisa ser feito. Qual que é o problema nosso como brasileiro? A gente faz o que tem vontade. Fala assim, ó, crianças fazem o que tem vontade. Fala assim, adultos ou pessoas maduras fazem o que precisa ser feito. Com essas as 7 principais causas de inadimplência do Brasil. Sobe aí. Deixa eu ver as causas. Número 1, aumento do desemprego. Ó, aumento do desemprego. No final das contas, se você souber de verdade que tem 39 milhões de desempregados no Brasil, você vai ficar com pavor ou não? Tem. Do PEA, que é a população economicamente ativa, os jovens que estão na faixa de 18 até 24 anos, tem 20 milhões de desempregados, os caras têm força de trabalho de cavalo para trabalhar e não quer porque estão sendo doutrinados a não trabalhar. É a geração neném, né, que nem estuda e nem trabalha. Desemprego. Vamos todo mundo falar um negócio aqui que é só para nós, não é para o mundo inteiro não. Vai, aceita isso. Faça assim comigo, desemprego é um livramento. Tem gente que vai por força própria, tem gente que tem que levar um pé da bunda, senão não sai. Cara, desempregado, você trocava 180 horas por um salário mínimo, trocava. Não volta a trabalhar mais não, compra água e vai para o sinaleiro. Pronto, esquece. Você vai trabalhar 10 vezes menos e ganhar 10 vezes mais, não tem como. Na hora que você entender o empreendedorismo, você vai arrumar um monte de gente que vai ficar no sinaleiro, você só vai repor nas águas. Vai por mim. Não volta mais. Segundo motivo, deixa eu ver. Cadê o segundo? Diminuição da renda média familiar. Mesma coisa, desemprego, uma renda. Assim, ó, ter uma renda é ser sequestrado pelo sistema. Então, se você tem só uma renda, quantos aqui só tem uma renda? Levanta a mão. Você é sequestrado, você precisa do resgate. Você tem que sair daí. Vamos lá. Plano cartesiano aqui. Vocês já perceberam que já me seguem, eu que é aluno, que é uma das coisas que eu mais gosto. 2 eixos. Eixo de quantidade, eixo temporal. Quantidade, temporal. O que nós vamos fazer? Você está devendo.
Olha aqui, ó. Você está devendo. Quem está devendo está aqui, ó. Do lado de baixo aqui do eixo, ó. Eu tenho a impressão que tem gente conversando aqui no mesmo ambiente que eu estou dando aula, é impressão minha. Esse zero aqui começa o tempo, esse zero aumenta a quantidade. E para baixo é negativo, para cima é positivo. Certo? O que acontece? Você está endividado bem aqui, ó. Então pega uma caminhada em tempo, tipo há 10 anos já de empresa, estou endividado. Em tantos mil negativo, que seja 10 mil, 100 mil, 1 milhão negativo. Quero que você destrave algo. Quem tem dívida no valor X é gerador de riqueza nesse valor também. Quando a pessoa fala assim, eu tenho 1 milhão em dívida, eu falo, parabéns, você tem mentalidade de milionário, porque não é possível. Como que se gerou? Só existe uma possibilidade, talvez, ou duas, de você ter uma dívida milionária e não ter uma mentalidade de milionário. Você quer saber o que é? Deu o nome para os outros, ou caiu num golpe. Fora isso, gerou? Gerou. O que aconteceu com você para ter essa dívida foi uma coisa, a bala emocional. Fala assim comigo, empresas não quebram, os donos sim. Então o que é quebrar? Na corrida, eu que estou treinando triatlo e tarará, o que é a expressão quebrar? Estou vendo o Marcelo ali, que é meu mentor, Ironman mundial, bicho brabo, corre comigo todo dia. A expressão quebrar é quando você não dá conta de chegar na prova. Você, seu corpo diminui a velocidade e você fala, mano, e agora? E agora morreu a conversa. Quebrou. A corrida empresarial é do mesmo jeito. Quando a pessoa quebra, ela quebra toda a cadeia de executivos, toda a diretoria, vai quebrando o negócio inteiro até esfarelar ele. Mas a empresa não quebra. O que quebra é gente, é emocional. Então, quando você está com uma coisa negativa, qual que é a tendência natural estando negativo? Vou fazer aqui um plano cartesiano diferente, para pegar só a parte de baixo. Ó. O que você faz? A tendência de quem está, aqui é tempo, aqui é para mais, aqui é menos em quantidade. A tendência é fazer isso aqui, ó. Até destruir tudo. Como quebrar a linha de tendência de fracasso em caso de quebra emocional? Você precisa imediatamente pensar na analogia que eu vou te falar agora. Nós somos do corpo de bombeiros, ou do SAMU, sei lá das quantas, e a gente acabou de chegar no acidente. Tem 2 pessoas que sofreram terrivelmente o impacto aqui, bateram num caminhão. E 2 pessoas precisam ser socorridas. Vocês vão socorrer a pessoa que está com fratura externa ou a pessoa que está abalada assim emocionalmente? Qual das duas? Fratura externa. O que nós vamos fazer? Nós vamos estancar o sangramento. O problema emocional dela ainda dá um prazo. Não vai morrer agora. Ou melhor, nem vai morrer. O que nós temos que fazer? Um torniquete urgente. Pega um cinto, me empresta um cinto aí. Esqueci de usar cinto hoje. Alguém tem um cinto? Já que tem aqui, ó. Pode ser 2. Você vai pegar o cinto. O que é o torniquete? Você vai pegar o cinto. Está quebrado aqui para baixo, está sangrando aqui. Vai subir aqui. Vai colocar o cinto. E apertar o máximo que você puder. Pode pegar outro cinto e amarrar. Lembra que o seu coração fica dessa altura? A perna onde está vazando ou qualquer coisa tem que ficar mais alto que o coração. Isso vai tirar a pressão do vazamento. Você tinha que aprender isso desde pequeno. Meus filhos tudo sabem isso, desde pequeno. Ah, cortei o dedo. Shhh. Põe o dedo mais alto que o coração, que a pressão sanguínea vai ter dificuldade de vazar isso aí. E aí você vai segurar e relaxa. Agora, o seu próprio corpo está trabalhando para fechar isso aí. Fica quietinho. Esse fica quietinho, desde pequeno. Vai melhorar? Vai. Tem coisas que precisa fazer. A pessoa fica desesperada com o sangramento. Imagina a mesma pessoa que não tem instrução. Começa a sangrar a mão dela lá. O que acontece? Aumenta a pressão. E você está mais baixo do que a bomba. A bomba naturalmente vai jogar pressão lá e vai vazar muito. Então nós vamos fazer isso aqui, ó. Fala assim, ó, empresa endividada, gente endividada, precisa de torniquete. Travou, e aí o que a gente faz até chegar o socorro para resolver? Coloca qualquer membro, qualquer parte do corpo acima da altura do coração. Pablo, você está ficando doido? Você está falando de dívida e dando aula de primeiro socorro, apesar de eu ter sido brigadista também.
Eu amo esses negócios, eu gosto de me envolver com tudo, para aprender tudo e vazar da coisa. Fez o torniquete, fechou com pressão, a corrente sanguínea aqui já não vai cuspir sangue mais para fora, estabilizou a pessoa. Essa aqui é a primeira fase para quem está endividado. O que é isso? É cortar gastos. Está gastando sangue. Aí você fica, ai, vou morrer, ai, meu Deus. Tem que cortar. Está endividado? Pode trocar a comida que você come em casa. Não vai comprar picanha, nem tem picanha mais. Mas você vai cortar a picanha. Então, nós precisamos estancar o sangramento para parar com essa queda. Parou com a queda, nós vamos ir para o ponto 2. O que é o ponto 2? Chegou no ponto 2, nós precisamos de criar o tempo que depois que você faz uma cirurgia, como é que chama? Pós-operatório? Isso aqui é a fase de recuperação, anota a fase 2. Recuperar. O que você vai fazer? Renegociar. Eu vou ensinar uma coisa sobre dívida para vocês mudarem a mentalidade em relação a isso. Dívida não se paga. Dívida se negocia. Anota isso. Dívida não precisa ser paga. Dívida tem que ser negociada. Vou explicar por quê. Porque você, gastando energia para quitar uma dívida, você gastou a energia de levantar uma receita. E a sua cabeça estando boa, você consegue gerar a receita e isso é a dívida que era grandona, ela vai ficando pequena. Por quê? Porque você ganha muito mais do que você ganhava antes. Renegocia a dívida. Então a fase 1, estancar sangramento. Chegou, cortou, não está sangrando mais? Não. Fase de recuperação. Fase do pós-operatório. Não dá para guinar aqui agora. Agora tem que acalmar os ânimos para manter um período de recuperação, de repouso. A fase de repouso. Depois a fase 3, alavancagem. Por que a fase 3, alavancagem, é a mesma lá daquela palavra alavancagem versus consumo? É o que você deveria ter feito antes de entrar na dívida de consumo. As empresas entram nisso aqui porque os donos vão desanimando, colocam a gente incompetente para cuidar de recursos, as empresas vão perdendo todo o seu recurso. Hoje, uma pessoa estava comemorando, brilhantemente, que conseguiu um desconto num guincho para transportar um trator meu, lá do resort para a fazenda. E aí a pessoa comemorando falou assim para mim, era R$ 1.200 a plataforma, eu consegui por 400. Aí eu fiz assim, parabéns, eu tenho de graça isso aí. Tem um amigo meu que cobra só o petróleo. Aí a pessoa olhou, mas eu não sabia, é por isso que tem que fazer pergunta. Acabou. 2 propostas de um seguro de um imóvel, mostrou para mim, uma de 17 mil e uma de 5. Aí a pessoa, mas a qualidade deste aqui é superior. Qualidade de quê? Do serviço. Se estragar um negócio, a fulana seguradora vai lá e resolve. Aí eu falei, mas a pólice é o mesmo tanto? O prêmio é o mesmo tanto? Essa é 17 mil, porque é a melhor do Brasil, essa aqui é 5. Aí eu falei, se cair avião em qualquer uma das duas, em cima da minha casa, vai pagar? Vai. Se fizer isso, se fizer. Por que essa aqui é 17 mil? A qualidade do serviço é impressionante. Aí eu falei, você esqueceu que a gente tem uns 30 colaboradores que trabalham com elétrica, com isso, com hidráulica, eu preciso da fulana da Silva fazer isso? É mesmo. Não precisa. E aí o que acontece? A falta de um gestor que conhece a alma do negócio. Por que está acontecendo isso? A pessoa é muito boa que está fazendo, só que eu estou ensinando ela. Eu falo, não gaste com nada que você não entenda, tem que fazer pergunta. E aí eu ajusto e fico ensinando meticulosamente cada coisinha. Sabe por quê? Porque se você não gastar tempo ensinando, você vai infartar, esse negócio vai quebrar. E você na sua cabeça dava conta até de fazer, mas não parou para ensinar ninguém. E aí o que acontece? Para recuperar das dívidas são esses 3 pontos. Corta o sangramento, igualzinho no acidente de fratura exposta. Depois, vai para a fase de repouso, que é o quê? Testar por um período aquele caixa. Testar por um período a energia que você está vivendo. Quando você vê que isso aí não caiu de novo, alavanca. Então, o número 3 é a alavancagem. Alavancagem. Quando você pega esses 3 passos, você se resolve, você ajuda os outros que você conhece, os seus funcionários. Vou dar uma dica, quem é empreendedor aqui, levanta a mão. Muita gente, hein? Parabéns. Parabéns por fazer algo no Brasil onde você é odiado por isso. Parabéns por você ser um cara que não é mais CLT, mas assina a carteira de um monte de gente, no final das contas sobra só para você.
A visão do Brasil é que você arranca o dinheiro de todo mundo, né? No final das contas, você trabalha um ano inteiro, honra todos os seus compromissos e não sobra nem 1% de lucro. Sabe por quê? Não é gestor de recursos, não abriu o coração para tecnologia, não gosta de network, não gosta de mentoria, não gosta de estar envolvido com as pessoas que dão certo. É por isso que você tem que ficar amargando nessa merda de lucro, porque você não entendeu nem o propósito da sua companhia. O que você vai fazer? Estanca essa merda de sangramento, diminui o tamanho das coisas na empresa, está salva a empresa. Testa um período de recuperação, deu certo? Vamos potencializar um canal de receita. Problema resolvido. Pablo, na empresa, para ela nunca acontecer isso, vou te falar. A vida para mim é definida por semana. No meu aniversário as pessoas falaram, dá um discurso, tá bom. A vida para mim não é medida por ano. Eu nunca medi a minha vida, nunca não, né? Quando eu tive discernimento. Eu não meço a minha vida nem mensal, nem semestral, nem anual, nem em 10 anos, nem por século. Eu só tenho um jeito de ver a vida, alguém sabe? Por semana. Pergunta por quê? Porque Deus criou o mundo em 7 dias. Se você for tirar um neném pela barriga, são 7 camadas. Se você olhar as notas musicais, não tem 8, tem 7. Você vai cortar aqui para chegar no cerne cerebral, 7. Mas peraí, o que é esse trem de 7? Cuidado, o número 7 é pleno. A gestão de tudo que eu faço, eu olho para semana. Eu não olho para mês, nada. O dia é o único que eu tenho. Mas quando eu vou fazer comparativo, é sempre por semana. Então, uma vez por semana eu olho toda a entrada de dinheiro do meu ecossistema. Eu que faço isso. E uma vez por semana eu vejo linha por linha dos gastos. Todas as semanas. Esse conglomerado empresarial, todas as semanas são milhões de reais que saem daqui do caixa. Todas as semanas. E eu olho linha por linha. Aí alguém fala, não, você não vai olhar essa linha de R$24. Vou. Onde você comprou isso aqui? Lá no fulano. Liga para mim para saber se qualquer funcionário pode pedir isso aqui lá. Aí eu descubro que o negócio é R$24, não é o dinheiro. É R$24. Onde que é o fornecedor? Tem quanto tempo vocês cobram desse fornecedor? Tanto tempo. Todo mundo pode pedir? Pode. Então suspende agora. Ninguém mais vai pedir aí. Vai abrir concorrência agora e eu quero fechar outro lugar. Ah, mas por quê? Um dia eu falei assim, o celular que vocês usam no financeiro é da empresa ou é particular? É da empresa. Loga no meu WhatsApp web aqui agora. Aí o povo, não tem como. Loga aqui que eu vou te mostrar um negócio. Loga o celular da empresa. Aí logaram o celular. Aí eu, caçando o trem. Aí o fulano, para de ficar brigando por preço, eu vou te dar um iPhone. Deu um iPhone para o funcionário meu. Mano, cuidado com o gestor. Eu olhei, aí eu chamei, Né, vem cá. Você conhece esse cara? Mó gente boa, demite ele lá para mim. E continuei caçando mais coisas. Não, vamos dar uma segunda chance. Não, mas eu não vou matar ele. Eu estou dando uma segunda chance. Ele pode ir trabalhar em outro lugar, ué. Eu não sou o Pablo Escobar. Ele acabou de me roubar aqui. E eu não quero que conta para ele. Nem precisa pedir o iPhone de volta. Só que é para chamar esse fornecedor e mandar ele sumir da minha frente. O fornecedor ganhava milhões de reais comigo. Milhões. Tinha um preço até bom. Só que o tempo inteiro eu fico estimulando, vamos atrás de mais barato, vamos atrás de fazer melhores acordos. O cara viu, comprou o cara do compras. E eu só falei, logo o celular aqui, achei. Só isso. Pronto. Qual que é o problema? Você vai quebrar pelas pessoas que tocam os seus recursos. Você não entende nem de você nem dos outros, por isso que as empresas quebram. No final das contas, as empresas não quebram, quem quebra são as pessoas.